Em 1847, um artista irlandês chamado James Mahoney retratou as condições na Irlanda da seguinte maneira: as ruas da Irlanda estavam cheias de corpos. Mães abraçavam seus filhos famintos, implorando por migalhas de pão. Havia pobreza, fome e desespero por toda parte. A Grande Fome da Batata Irlandesa, também conhecida como a Grande Fome, tirou a vida de 1 milhão de irlandeses em apenas 7 anos. 11% da população total da Irlanda sucumbiu à morte como resultado dessa fome. Foi um desastre tão massivo que, até hoje, a população da Irlanda não se recuperou completamente. Apesar de suportar a adversidade por muitos anos, a Irlanda permaneceu um país pobre e atrasado. No entanto, se você olhar para a lista dos países mais ricos do mundo hoje, verá a Irlanda na segunda posição. A Irlanda é considerada a nação mais educada, rica e feliz do mundo. A economia da Irlanda está crescendo a uma velocidade tão rápida que, em poucos anos, espera-se que se torne o país mais rico do mundo. Mas a Irlanda não possui trilhões de dólares em reservas de petróleo como a Noruega e o Catar, nem possui uma população tão pequena quanto Singapura ou Luxemburgo. Além disso, carece de vantagens históricas como a Suíça. Então, como aconteceu uma transformação tão significativa? Como a Irlanda saiu das sombras da fome e da morte para se tornar tão próspera hoje? Quer saber neste vídeo? Vamos voltar ao século XIX, quando a vida na Irlanda era extremamente desafiadora. Naquela época, a Irlanda estava sob o controle do Império Britânico, que a explorava consideravelmente. O povo da Irlanda era tratado como cidadãos de segunda classe. 90% da economia da Irlanda costumava depender da agricultura, e quase 80% da terra era usada para cultivar apenas uma coisa, que eram as batatas, também conhecidas como aloe. No século XVII, a Irlanda foi a primeira região da Europa a cultivar batatas. Foi o cultivo de batatas que levou ao rápido crescimento populacional da Irlanda, tornando-a a população de crescimento mais rápido em toda a Europa. Em 1700, a população da Irlanda era de 3 milhões, e em 100 anos, aumentou para 5 milhões. Antes do início da Grande Fome em 1840, a população da Irlanda havia atingido 8 milhões. O rápido crescimento populacional, um impressionante aumento de 266% em apenas 15 anos, era principalmente devido à batata. Um acre de cultivo de batatas e o leite de uma vaca eram suficientes para sustentar toda uma família irlandesa. Como as batatas podiam ser facilmente cultivadas em qualquer lugar em grandes quantidades, rapidamente se tornaram a principal fonte de alimento para todas as famílias irlandesas. No entanto, essa dependência de uma única fonte de alimento representava uma ameaça significativa para a Irlanda. Em 1845, quando a Grande Fome atingiu e as plantações de batatas começaram a falhar, levando à destruição generalizada, as consequências foram devastadoras. Com a principal fonte de alimento perdida, centenas de milhares de pessoas começaram a morrer. Talvez você não perceba o quão significativa foi essa tragédia. E até hoje, a Irlanda não se recuperou completamente de seus efeitos. Deixe-me explicar com um exemplo. Em 1840, a população da Irlanda era de 8 milhões. Em 1845, uma devastadora fome atingiu a Irlanda, destruindo quase 40% das plantações de batata. Um ano depois, em 1846, todas as plantações de batata foram destruídas. Imagine ter apenas um tipo de alimento, e esse alimento desaparecer completamente. Qual seria o destino? Ao longo desse período, o Império Britânico não prestou assistência à Irlanda. Em apenas 10 anos, de 1845 a 1855, a população da Irlanda diminuiu em 3 milhões. Dessas 3 milhões, 1 milhão de pessoas morreram de fome e doenças, enquanto os 2 milhões restantes deixaram a Irlanda, fugindo para a América. Uma imigração em massa desse porte nunca havia ocorrido na história americana antes, razão pela qual, em 1860, 81% dos imigrantes na América eram irlandeses. A perda foi tão substancial que, apesar de 200 anos se passarem, a Irlanda não conseguiu preencher essa lacuna populacional novamente. Portanto, hoje, a Irlanda é o único país na Europa e no mundo com uma população atual significativamente menor do que sua população em 1840. Enquanto a fome em si terminou em 6 a 7 anos, as condições na Irlanda continuaram a piorar. Em 1922, a Irlanda conquistou a independência do Império Britânico, mas apenas 10 anos depois, enfrentou um grande revés quando a Grande Depressão Econômica atingiu em 1932. A Irlanda já estava isolada do restante do mundo,
e suas relações com a Grã-Bretanha não eram ideais, levando a uma grave crise econômica. Durante a Grande Depressão, as economias em todo o mundo foram devastadas, exceto por um país, a União Soviética. Devido às suas políticas de nacionalização e protecionismo, a União Soviética foi cortada do sistema bancário internacional, poupando-a do pior da crise. Inspirados pela União Soviética, os líderes da Irlanda começaram a implementar estratégias semelhantes. Grandes empresas foram nacionalizadas, e as importações foram restritas para proteger a indústria local. No entanto, essas medidas tiveram um efeito prejudicial na economia da Irlanda. Ao contrário da União Soviética, a Irlanda não possuía recursos naturais, e não havia uma indústria importante semelhante ao restante da Europa. As restrições às importações levaram a uma escassez adicional de matérias-primas, e em apenas 10 anos, a situação se deteriorou a ponto de 500 mil cidadãos irlandeses emigrarem da Irlanda. Enquanto o restante da Europa progredia após a Segunda Guerra Mundial, a Irlanda estava afundando ainda mais na pobreza. No entanto, isso estava prestes a mudar. Em 1960, o primeiro-ministro irlandês Sean Lemas, em colaboração com o renomado economista irlandês T.K. Whittaker, decidiu que era finalmente hora de mudar as políticas econômicas. Juntos, formularam um plano de desenvolvimento destinado a mudar o destino da Irlanda. Empresas nacionalizadas na Irlanda foram devolvidas à propriedade privada. Requisitos fiscais para empresas estrangeiras que buscavam investir na Irlanda foram eliminados. Restrições de importação foram removidas. O passo mais significativo foi a criação de uma zona livre onde nenhuma taxa era cobrada de qualquer empresa. A Irlanda arrecadou fundos de grandes empresários e estabeleceu um aeroporto nesta área industrial, conhecida como Zona Livre de Shannon. É reconhecida como a primeira zona de livre comércio moderna do mundo. Em apenas 6 anos, essas políticas tiveram um impacto tremendo na economia da Irlanda. Enquanto empresários em toda a Europa se preocupavam com o aumento de impostos, a política de zero imposto da Irlanda fazia parecer um paraíso. Grandes empresas, incluindo Intel e De Beers, começaram a transferir suas operações de fabricação para a Irlanda. Após esse sucesso econômico curto, mas poderoso, a Irlanda mirou no próximo alvo: ingressar na Aliança Econômica Europeia. Em 1967, durante esse período, a Irlanda introduziu um amplo esquema de educação gratuita em todo o país. A educação, incluindo os estudos de graduação, tornou-se gratuita para cada estudante, com o governo cobrindo despesas como livros para estudantes do ensino médio. Gradualmente, a Irlanda começava a passar por mudanças em suas circunstâncias, mas na década de 1970, outro choque atingiu a Irlanda. As sanções de petróleo impostas após a Guerra Árabe-Israelense na década de 1970 abalaram severamente as economias do Reino Unido e de todo o mundo ocidental. Bancos entraram em colapso, indústrias fecharam, e o desemprego disparou. No entanto, desta vez, a Irlanda estava preparada para enfrentar tal crise. Para se tornar mais favorável em comparação com o restante da Europa, a Irlanda aprovou várias leis. A taxa de imposto de renda foi reduzida de 20% para 10%. A contratação e demissão de funcionários foram facilitadas. Enquanto empresas no restante da Europa tinham que cumprir requisitos como salários antecipados e períodos de aviso prévio para encerrar um funcionário, a Irlanda eliminou esses requisitos. Como resultado, a Irlanda passou a ser vista como um país favorável aos negócios aos olhos das empresas. Nos próximos 20 anos, a Irlanda se transformou. As sombras da pobreza estavam recuando, e bilhões de dólares estavam fluindo para a Irlanda. Mas um desenvolvimento ainda mais notável ocorreu em 1993, quando a União Europeia anunciou o Mercado Único. Após esse anúncio, a Irlanda literalmente se abriu para o mundo inteiro. Com políticas isentas de impostos, um ambiente amigável e uma situação jurídica e de ordem fantástica, empresas de todo o mundo começaram a estabelecer seus escritórios na Irlanda. O investimento estrangeiro foi tão alto que, em apenas 10 anos, entre 1990 e 2000, o investimento estrangeiro na Irlanda saltou de 2,2% para 49,2%. A chegada dessas empresas resultou em um aumento substancial na criação de empregos. Com impostos baixos e salários mais altos, o poder de compra das pessoas aumentou. As pessoas gastaram mais, a atividade econômica floresceu e a demanda continuou a crescer. À medida que mais empresas entraram em cena, um formidável ciclo de investimentos foi estabelecido. O governo acumulou fundos significativos, possibilitando o início de gastos abertos em infraestrutura e bem-estar. Até 2007,
a Irlanda havia se tornado o terceiro país mais rico da Europa. A renda per capita da Irlanda era 40% maior do que a da Grã-Bretanha. A mesma Grã-Bretanha que havia governado a Irlanda por 150 anos e agora estava comparativamente mais pobre. É um notável exemplo de verdadeira vingança. A história da Irlanda traz esperança de que, não importa quão graves sejam as circunstâncias, sempre há um caminho para cima. A pobreza não é o destino de ninguém. Com honestidade, trabalho árduo e planejamento, qualquer situação pode ser transformada. Hoje, a Irlanda é um paraíso fiscal para o mundo inteiro. Em 2015, a Apple transferiu 300 bilhões de dólares em ativos dos Estados Unidos para a Irlanda para evitar impostos. Uma força de trabalho educada, uma infraestrutura excelente e uma baixa taxa de criminalidade tornam a Irlanda altamente atraente para empresários em todo o mundo. E essa atratividade a está impulsionando rapidamente para se tornar o país mais rico do mundo. Essas são as várias fontes das quais obtivemos informações para este vídeo. Se você gostou deste vídeo, por favor, dê um joinha e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo, cuide-se!